Segunda-feira, dia de caixinha. Olá pessoal, Felipe Canal Bugito Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma caixinha de segunda-feira. Toda segunda-feira, mais ou menos às 10 da manhã, abre uma caixinha de pergunta lá na plataforma vizinha, vai até lá, deixa sua pergunta por lá, que em uma dessas segundas-feiras aí, ela pode vir parar por aqui. Bora lá! E a primeira de hoje é uma prensa que dê para recarregar desde o ponto 380 até o 308, qual indica na mesma máquina. É uma ótima pergunta, mas não tem resposta fácil, tá? Nem simples para essa pergunta. E eu vou dizer para você que talvez a resposta dessa pergunta esteja num vídeo. Eu vou deixar o card aqui em cima e no final do vídeo eu deixo o card que vai linkar para esse vídeo, que explica quais as diferenças entre as prensas e como é que você escolhe cada uma delas, tá? Mas uma resposta simples para tentar te dar e numa forma um pouco mais resumida. Via de regra, toda a prensa recarrega de estojinho pequeno a estojo garrafinha grandão, tá? Tirando o calibre 12, né, aqueles calibres de espingarda, tá? Toda a prensa vai conseguir fazer a recarga desde que você tenha o die adequado. Qual que é a pegada? Você quer 380 para quê? Para IPSC? Volume? Muito tiro? Cara, progressiva. Você quer 308 para fazer aquelas 10 munições perfeitas, iguaizinhas, para conseguir aquele agrupamentinho campeão de campeonato? Prensa tipo O. Tá? Essa é a diferença do que você precisa pegar, tá? As prensas do tipo O, elas são muito robustas, então em tese ela vai aguentar e você vai deixar esse negócio pros teus netos, tá? A Dillon também tá? Apesar de ter mais partes móveis, mais coisinha que gira, que eventualmente vai precisar de um pouco mais de manutenção, a prensa tipo Dillon também é extremamente parruda e vai conseguir fazer, vai conseguir te atender da mesma forma. Eu tentaria de repente uma Ultimate Turret, como é a que eu uso para fazer calibre garrafinha, que exige um pouquinho mais de força, não sei, tá? Talvez dentro da escolha, se eu fosse fazer, por exemplo, só uma turret, por exemplo, daria. Talvez a Ultimate Turret talvez eu não faria, mas a pegada é mais ou menos essa. Você precisa calcular qual é o tempo que você vai passar na frente da prensa e o que você quer fazer. Quanto mais munição você quiser fazer, cara, mais progressiva a sua prensa tem que ser para que você consiga fazer isso mais rápido. Quanto menos munição e mais detalhista você quer ser, quanto a estágio único vai te atender melhor, tá? Então, como eu disse, não tem resposta fácil, mas o resumo é mais ou menos esse. Segunda de hoje, Airsoft ou Airgun para treino? Qual deve ser a mais próximo da real? CO2 ou GBB? Vamos lá, em termos de CO2 ou GBB, é basicamente a mesma coisa. Um você coloca o green gas nela lá, outro você coloca as ampolinhas de CO2. Então, em termos de funcionamento, dá na mesma. Eu não sou muito fã das elétricas, tá? A elétrica não dá nem sensação minúscula de recuo. Então, eu tendo a preferir pelo barulho, pelo esquema todo, aquele né? Do que aquele que ela faz, né? Eu não gosto, tá? Mas dependendo da aplicação que você vai dar, pode ser que a elétrica seja mais vantagem, até por fazer menos barulho, inclusive, tá? Airsoft ou Airgun? Cara, depende. A diferença do Airsoft e da Airgun é que a Airsoft você consegue atirar no amiguinho. Então, se você quiser brincar, eventualmente jogar um jogo de Airsoft, entrar em alguma coisa assim, você não consegue entrar com uma Airgun, tá? E a Airsoft você consegue derrubar latinha, por exemplo, do mesmo jeito que você derruba com a Airgun. A Airsoft tende a ser menos precisa do que com a Airgun. Exemplo, né? Eu estive no Clube SK essa semana que passou, e tinha uma pista de Airsoft, uma pista de EPSC que o pessoal fazia com Airsoft, para levar a molecada, introduzir a galera, pra ser divertido e baixo custo mesmo, tá? Cara, é legal, mas, cara, assim, tinha os papéis, né? Aí você tava os papéis, tudo bonitinho, aí no finalzinho tinha 2 platezinhos de metal que tinha que acertar um quadradinho desse tamanho, velho. Eu não acertava aquela porra nem a pau, e eu precisava baixar e olhar onde a bolinha estava indo para poder levar a bolinha ou a bibi, né? As bolinhas onde ela estava batendo, porque ela faz uma parábola diferente, cada uma vai para um lado, velho, enfim. Então, tudo vai depender do que você quer fazer. O que eu, Felipe, uso? Eu uso Airgun, tá? Por quê? Porque eu tenho o barulho e a sensação de recuo. Óbvio que não se compara à arma real, mas tem o blowback e tudo mais, e eu consigo inclusive fazer a captação do ruído no timer de tiro, e eu consigo fazer isso em casa, no escritório. Então, por exemplo, eu tô dentro do escritório aqui, eu boto ali na parede esse papel aqui, ó, e eu vou lá e e o timer capta. Então, pra mim, funciona melhor em questão de treinamento. Eu também tenho um disco metálico, eu tenho os plates metálicos que, dependendo de como eu ponho, o Airgun não derruba, mas ele faz o barulho
que a bolinha, o chumbinho ou a esfera de aço bateu naquele metal. Então eu consigo disparar e eu vi o feedback de ruído do impacto. Então, na prática, tá? Tudo vai depender da aplicação que você quer dar. Na minha opinião, as de gás são melhores que as elétricas, seja CO2 ou seja GBB, vai funcionar do mesmo jeito. A terceira de hoje. Se não fosse com uma .22 LR, como iniciaria 100% esporte? Cara, se eu tivesse começando hoje, sabendo do que eu sei hoje e de tudo que eu já passei, né, os erros que eu já cometi, tá? Eu me acharia em dois pontos bastante específicos, tá? Você pode tanto gostar de tiro de precisão como tiro dinâmico, né, o tiro prático, que é o que eu mais gosto, né? Eu não curto mais, faz muitos anos que eu não curto ficar tirando em papel parado, a não ser que exista algum tipo de desafio, né, como é o caso das provas da CBTC, se não houver algum tipo de desafio naquilo pra mim, só simplesmente ficar pom, eu não vejo sentido, a não ser que seja pra levar os amigos, né? E aí eu nem atiro, né? Eles atiram e eu fico só olhando. Então, o que eu faria hoje, com a legislação que nós temos hoje, nós estamos em abril de 2026, o que eu faria hoje, tá? Eu compraria uma G25, uma Glock G25 e um 22, e eu já compraria um mais top que eu pudesse comprar, tá? Na minha opinião, um MP15 22 ou um Ruger Takedown, tá? Eu prefiro o MP15 por causa da plataforma R. Velho, você vai conseguir fazer precisão, você vai conseguir fazer tiro dinâmico, você vai conseguir fazer praticamente tudo, tá? Com 2 equipamentos que você consegue comprar. Não é barato, eu sei, mas você consegue comprar e você consegue, cara, vai atender você numa gama gigantesca de coisas do que você quiser fazer e de forma relativamente pouco custosa. Por quê? A 380, a recarga é mais barata, é uns 25% mais barato que uma 9mm, por exemplo, ou uma 38 TPC, por exemplo, e o 22 é o custo da munição, que é a grande vantagem do 22 é a questão do custo da munição, tá? Então, se eu fosse começar hoje, com tudo que eu sei, com tudo que eu já passei, com todos os erros que eu já cometi, eu compraria uma Glock G25 em 380 e compraria um MP15 22. Meu gosto pessoal, tá? Pode ser outro equipamento, outra arma, seja o que você quiser fazer, tá? Eu conseguiria usar esses 2 equipamentos, tanto para precisão quanto para tiro dinâmico, tiro prático, e, velho, daria para fazer um monte de coisa até atingir o nível 3 e eventualmente comprar um equipamento em 9mm e eventualmente uma CCP, tá? Se eu pudesse hoje, a gente não tivesse essa puta monte de burocracia que a gente tivesse, eu ficaria 389 em pistola e ficaria com a 22 e com a CCP em 9, tá? Era o que eu ficaria, tá? Eu tenho um monte de equipamento hoje que eventualmente eu nem preciso dele, nem preciso usar, e eu acabo tendo que manter porque nem me desfazer deles eu consigo hoje, tá? Então seria essa a escolha. Vai começar por agora, tá? Dica de quem já errou, já cometeu os erros e tudo mais, velho. 380, Glock G25 e uma 22 a melhor que você puder comprar. Eu recomendo o MP15 22, que é, ó, show de bola. Quarta de hoje. CR novo, sem equipamento. Posso sempre utilizar do clube ou necessariamente preciso adquirir um para apostilar? Então, você não precisa comprar equipamento independente de você ter CR, tá? Não é obrigatório você ter o equipamento quando você tira o CR. Aliás, muita gente tira o CR e aí junta uma grana para poder comprar o equipamento porque, sabe, não é fácil, não é barato, a gente entende todo esse processo, tá? Agora, o que eu recomendo que você faça precisa ser feito, tá? De novo, nós estamos em abril de 2026, hoje é assim, precisa ser feito desse jeito, tá? Você precisa cumprir no mínimo as 8 habitualidades do seu grupo de calibre, né? Se você é nível 1, você precisa cumprir a habitualidade com um equipamento que seja referente ao nível 1. Então você vai ter que ir lá fazer a habitualidade de 380, por exemplo, ou de 22 LR, por exemplo, tá? Então, vá ao seu clube, use o equipamento do seu clube, não tem nenhum problema com relação a isso. A habitualidade vai ser lançada com o equipamento do seu clube. Cara, teste todos os equipamentos que o seu clube tiver, veja qual você gosta mais, enquanto você não tem a possibilidade de adquirir o seu próprio, tá? Testa, usa, velho, de amigo, testa, faz tudo, atira com tudo que você puder. Aí você fala assim, cara, esse aqui eu gostei, é esse aqui que eu vou atrás, e aí você adquire um equipamento que vai te agradar e que vai te fazer feliz, sem você ter nenhum tipo de BO e depois ficar com um monte de equipamento guardado que você não usa, tá? Então esse é o detalhe, tá? Pode fazer com o do clube sim, só atente-se a fazer com o equipamento que condiz com o nível 1. Exemplo, 380 ou 22. Aí você não vai ter nenhum tipo de BO.
E a quarta e quinta de hoje, tá? Eu juntei as duas porque, olhando aqui, basicamente a resposta para as duas é praticamente a mesma, tá? Então, ó, quantos tiros semana-mês em pistola acha um bom número para evoluir fora o treino a seco? E dou 60 tiros por semana. Melhor um treino de 60 ou 3 treinos de 20 por semana, né? Escalonar o treino, tá? E aí cara, é uma ótima pergunta, tá? São duas ótimas perguntas que se unem numa pergunta, numa resposta só. Todo o treino vai basear no objetivo que você quer atingir. E aí a gente tem o primeiro problema. Eu, por exemplo, fiquei 1 mês e meio sem atirar. Abril, nós estamos em maio, né? Abril, nós não... Olha, eu falei bobagem nas outras perguntas, tá? Nós estamos em maio. Nas etapas de abril, eu não consegui atirar. Tá, eu praticamente não atirei em abril e agora em maio eu não consegui ir na prova do CTA e eu consegui em uma pista de treino do SK aqui em Curitiba. Então qual que é o problema? Tá? Eu já percebi que a minha performance, cara, despencou. Tá? Eu tô bastante corrido, eu ando muito cansado com um monte de coisa que eu preciso fazer, eu não tô dando conta de conseguir treinar em seco e fazer o que eu preciso fazer. Cara, esses dias eu tava aqui, ó, eu peguei a Blugun, né? YouTube, Blugun, tá? Ó, Blugun, tá? Eu me peguei com a Blugun, eu tô pegando a Blugun conversando com minha mulher, por exemplo, e tô assim, ó, fazendo charutice de Blugun, né? Só pra treinar alguma coisa, porque eu não tô fazendo praticamente nada mais, né? Eu tô muito parado. E eu percebi que a minha performance no tiro caiu abruptamente, tá? Eu fui fazer as primeiras provas da CBTC, por exemplo, cara, minha performance tava uma droga, não tava tirando um monte de miss, tava uma porcaria. Aí eu voltei a fazer, tá? Aí o que eu fiz, né? Eu fiz alguns treinamentos de poucos disparos no clube, né? E aí eu fui lá, puta, uma porcaria. Cara, tô ruim, esquece, hoje não é meu dia, vou embora. Tá? Volta 2, 3 dias depois. Faz, já melhorou. Pô, mas não tá bom ainda, beleza, deixa assim, tá, volta, já fiquei bom de novo. Tá? Aliás, consegui fazer um agrupamento, cara, em tempos espetaculares. Então, o que eu recomendo para quando as pessoas precisam treinar? O principal detalhe de treinamento de tiro esportivo é você manter, no mínimo, uma regularidade. Regularidade de quê? Velho, treino em seco. Treino com Blugun, cara. Pega uma Blugunzinha e brinca de atirar em alvo de papel com o laserzinho da Blugun, tá? Faz isso, nem que você precise pegar a Blugun e ficar só brincando com ela. Por quê? A gente perde capacidade neuromotora muito rápido no tiro desportivo, tá? Não é tipo andar de bicicleta, tá? Até é tipo andar de bicicleta, mas descer uma trilha, por exemplo, que você não desce há muito tempo, você vai se arrebentar. Tá? Então não deixe de fazer. Especialmente você que tem um equipamento que é destinado para a defesa, não deixe de fazer. Não deixe de sair da porta e dar uma fatiada para a porta de entrada. Não deixe de deitado na cama, pegar o seu equipamento rápido e municiar. Não, cara, não deixe de fazer. Tá? Porque a gente perde capacidade muito rápido em se tratando de tiro desportivo, tá? Eu preciso fazer 3 vezes por semana, direto. Velho, o que você puder, tá? A minha recomendação e isso acontece comigo, tá? Mantenha a regularidade de treino. Nem que você vá fazer treino em seco, tá? Quanto mais regular é o teu treinamento, quanto menos tempo de mais ocioso você fica, menos você perde em capacidade de tiro e mais assertivo e mais proficiente você fica no manuseio do seu equipamento. Isso é importante, bastante importante, porque, né, numa cagada isso aí pode salvar a tua vida ou te matar. Então, treine, mantenha o treinamento, mantenha a regularidade e mantenha a proeficiência para não ter nenhum tipo de problema extra. E essas foram as de hoje. Desculpa a minha falha, nós estamos em maio, eu falei abril, hoje é dia 18 de maio, né? O vídeo vai sair daqui a pouquinho pra vocês. Aqui, ó, plataforma vizinha, se hoje for segunda-feira, quando você assistir esse vídeo, as caixinhas de perguntas ainda vai estar por lá. Deixa sua pergunta por lá, que as melhores vêm parar por aqui. Curte, compartilha, se inscreve no canal, não se esqueça de deixar seu hype e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.